Por algum tempo eu demorei para acreditar nisso. Eu não vou falar para vocês assim que eu acreditei na primeira vez que Deus falou. E eu vim guardando aquilo, com vontade de fazer esse livro, mas sempre aquela voz voltava e falava: não é relevante. O fulano sabe escrever, você não sabe. E quando eu era adolescente, eu estava no magistério período integral, tinha mais ou menos, acho que a idade do Juan, uns 14 anos. E eu sempre gostei muito de estudar. E eu admirava meus professores, mas admirava assim, de paixão. E eu estudava o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Numa outra cidade, uma vida, era um sacrifício. Fica para próximo o sacrifício, não vou contar não. E eu escrevia, e a gente fazia trabalhos, e um dia eu tive uma escrita, escrevi algo e eu achava que era muito relevante. E eu levei para a minha professora, e tinha um monte de gente na sala, todo mundo levando, ela corrigindo, e aquela coisa de adolescente. E ela catou a minha escrita na frente de todos os alunos e falou exatamente assim: você não sabe redigir, você não sabe escrever. E aquilo por anos e anos e anos, aquela voz ecoou na minha mente: você não é relevante, você não sabe redigir, você não sabe escrever. E eu acreditei naquilo por muitos anos mesmo. Eu tinha mais ou menos 14 anos. E essa voz só caiu por terra quando, eu não lembro o ano agora, nós fundamos o Ministeriada. E eu falava: Deus, e agora? O pessoal vai fazer o quê? Vai estudar para pastor onde? E Deus ministrou ao meu coração: abra o Instituto Teológico da sua igreja. Eu falei: beleza, capacidade para abrir o instituto eu tenho. Vou usar que material? Material dos outros, Deus? Ele falou isso, gente. Deus foi ministrando no meu coração. Agora eu lembrei, o Juan tinha 6 meses. 7 meses mais ou menos. Foi uma época que a minha mãe ficou na minha casa, cuidando da minha casa enquanto eu escrevia. E Deus falou exatamente assim para mim: escreva as apostilas do Instituto Teológico. E eu falava: Senhor, não vou escrever nada porque eu não sei escrever. Eu não sei redigir. E a voz que aquela professora falou ecoava da minha voz. E eu falava: Senhor, gente, eu cheguei a chamar Deus de doido. Falei: o Senhor não sabe o que está falando. Eu não sei. E Deus falou para mim: senta e escreve. E eu sentei e escrevi quase todas as apostilas do Instituto Teológico, que a gente usa a maioria delas até hoje. Em 6 meses. 6 meses. Aí entrou o pastor Diego nessa rodada, que foi corrigir os portugueses da vida, aquela dinâmica linda que tem que ser feita, ele que fez. O que eu quero dizer com o testemunho da minha vida? Que vocês me aplaudam? Não. Eu quero que vocês ouçam o que o Espírito diz ao seu coração. Porque muitas vozes vão ecoar: você não pode, você não consegue, não é para você, você é insignificante, aquela palestra vai ser um fracasso. Essas vozes ecoam de pessoas e do próprio inferno. E isso vai acontecer. O problema não é o que essas vozes falam, é o que você acredita. No que você tem acreditado? Na voz que diz para você: senta, Carla, e escreve? Ou naquela voz da adolescência que dizia: você não sabe escrever? Nós somos os autores da nossa história. Nós escrevemos a nossa história. E eu te pergunto: que história você tem escrito? Eu não posso, eu não consigo. Você tem ouvido qual voz? Porque a voz de Deus diz para nós: levanta e anda. Filipenses diz para nós: deixando as coisas que para trás ficam. Eu tive que deixar a voz que ecoou no meu coração e na minha mente durante anos: Carla, você não sabe escrever. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
Quando eu escrevi e eu vi que aquelas apostilas eram relevantes, aquilo foi cura para a minha vida. E nunca mais eu deixei de escrever. Nunca mais eu deixei de acreditar que eu podia escrever. Até eu escrever o livro e deixar ele dentro do computador. E falar, realmente, eu não vou colocar isso não. Não, as apostilas tudo bem, é interno, é da igreja, é o meu povo. Mas esse livro vai saber onde ele vai chegar, Deus. Tá na internet, compra quem quer. E Deus mais uma vez teve que me encorajar. Por 2 anos escrito, aí um dia nós fortemente fomos ministrados. Olha lá no telão. Aquela foto está aí no livro, vocês depois vão ler. Aquela foto marca o início desse livro. Não a escrita dele, mas o encorajamento para que esse livro se tornasse e estivesse na mão de vocês. Aquelas mãos, aquela unha vermelha linda ali não é a minha, lógico. Aquela foto ali é a minha mão, é a mão da pastora Sônia e a mão da pastora... Ó, profetiza! Vai, Fabiana! Pastora Fabiana, recebe. Nós estávamos lá no Modeladas, lá em Brasília, e Deus derrama, né? Igual Ele derrama aqui, Deus não derrama mais lá e aqui, mas é um tempo especial lá, porque a gente só está lá para isso. Gente, eu não creio que lá tem mais poder que aqui, de forma alguma, o Deus é o mesmo. Só que lá a gente fica uma semana só recebendo, aqui a gente, né, faz um monte de coisa. E é diferente a conexão, porque você está envolvida recebendo, e Deus ministrou muito forte. E nós tiramos essa foto para selar o início desse livro. Foi onde elas duas quase me mataram de chorar, eu quase vim embora desidratada, né? E Deus derrama poder sobre nós. Foi onde eu tomei a decisão, então, de colocar esse livro avante. E aí começa todo um processo. Porque quem pega um livro na mão, porque eu sempre li muito livro, mas a gente não tem nem noção do que acontece por trás dos bastidores. Aí começa toda uma trajetória. Revisar, eu revisei capítulo por capítulo, letra por letra, e aí vai para a mão do pastor Diego e revisa português, e melhora aqui, tira ali, põe aqui, e manda, e escolhe alguém para fazer capa, e escolhe capa. Ainda a gente tem que ouvir assim, nossa pastora, a senhora é muito exigente. Não é, meu primeiro, é meu primogênito, tem que sair bonito esse negócio. Tô com medo, não, vamos embora. E é capa, e é diagramação. E aí, não dá só para fazer livro, gente. Você tem que pôr ele na mídia. Aí é onde entra o Vinícius, entra a minha amiga Priscila, que tem me ajudado nessa parte. Entra o pastor, que sempre me encorajou. É uma das vozes de encorajamento na minha vida. Agora você vem, né, bonito? Que eu tô falando de você. Olha só, chegou no pulo. Uma voz de encorajamento, porque ninguém faz nada sozinho. Quero que vocês entendam o processo. Pessoas te inspiram a fazer, pessoas pegam na sua mão, trabalham com você, pessoas te ajudam, e é muito engraçada a conexão que a gente tem. Se vocês verem aqui durante o dia, é uma loucura. O Vinícius trabalha lá em cima e o Diego aqui embaixo. Eu subo escada, falo com o Vinícius aqui, né, Vi? Aí não, já só desce lá com o Diego e não sei o que, aí sobe escada. Não precisa nem fazer academia, gente. Era para eu estar assim, ó, né? E tem sido esse processo, né, de nós trabalharmos. Aí, livro pronto, aí escolhe gráfica, lindo. O livro para os kits, né? Nós fizemos 100 cópias a princípio, só para entregar os kits. Chega o livro, lindo, lindo. Aí o Diego falou, esperou eu chegar para abrir o livro, eu abri e filmei, mandei para todo mundo, livro. Hora que eu abro o livro, a gráfica imprimiu de uma forma que não era para ser impresso. O livro não dava para ler no meio. Veio faltando palavras. Isso foi a semana passada.
E eu tinha que atender gente na clínica. Eu só fechei o livro e falei: Diego, não dá tempo de fazer nada. E eu não queria de forma alguma entregar esse livro para vocês. Eu falei: Diego, manda um WhatsApp lá para a gráfica, conversa com eles, vê o que dá para fazer, se dá para fazer. Mas assim, era só um desabafo, porque foi semana passada, né, Diego? Comecinho da semana, isso? No feriado. E eu falei, e fui embora. Falei: ai, Deus está no controle de tudo. Gente, não dá para contar os pormenores, mas Deus está no detalhe desse livro, porque cada coisa que me acontece que vocês não fazem ideia. No feriado, a gráfica respondeu, era feriado para nós, né? Não para eles. Que eles erraram e eles estavam mandando outro livro. Eu falei assim: tá, mas eles vão mandar que jeito? É para semana que vem. Tempo recorde. Quarta-feira. Lógico que eu não coloquei isso, porque eu não queria alarmar o coração de ninguém, né? Lógico. Quarta-feira o livro estava aqui. E aí foi o processo finalizado. E agora o livro que você recebeu é o livro do jeito que ele tem que ser. Aí eles recolheram os livros que eles fizeram errado e mandaram o outro. Ontem eu pedi para fazer os painéis. 5 horas da tarde a mulher me manda assim: a minha neta borrou todo o seu painel. Eu falei assim: mais um milagre para eu contar, né? Porque eu já não desisto mais. Ah, é? E ela falou assim: mas já estou fazendo outro. Vai ficar pronto amanhã. Amém. E está nesse nível assim, gente. Quero encorajar você. As pequenas coisas que vão nos acontecendo, elas são para nos encorajar nessa jornada. Tantas coisinhas pequenas vão acontecendo e coisas grandes vão acontecendo. E vozes vão se levantando com 2 poderes: ou para te levantar, ou para te derrubar. E eu pergunto para você: qual voz você vai ouvir? Qual voz você vai ouvir? Eu poderia ficar lá nos meus 14 anos ouvindo a minha professora dizer para mim: Carla, você não sabe escrever. Eu podia. Eu tinha direito de ficar me sentindo inútil. A vida é feita de escolha, irmãos. A vida é feita de escolhas. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante. Eu vou contar isso para vocês, mas não é para me sentir a melhor das pessoas, porque eu não tenho esse sentimento. Hoje eu posso falar qualquer coisa porque eu não tenho orgulho em mim. Isso é uma coisa que é muito tratada no meu coração. Já tem 2 livros no forno, mais 2. E vai sair. Com a graça de Deus e a ajuda do pastor Diego, em novembro a gente vai lançar o próximo livro. E o ano que vem, provavelmente maio, junho, nós vamos lançar o 3º. Quero dizer para vocês, gente, nós começamos essa trajetória sem 1 centavo no bolso. E nós continuamos sem dinheiro nenhum para investir. Da onde vem vindo esse dinheiro? Esses dias, alguns meses atrás, a Fabi falou assim: pastor, para lançar o livro quando? Eu falei assim: tá pronto, só não tenho dinheiro para mandar para a gráfica. Gente, é muito caro. É muito caro. Vocês não sabem, mas é caro. E tudo é muito caro. Só que o projeto, ele é poderoso demais. Eu vou usar esse livro como forma evangelística para levantar pessoas. Para dizer para cada um de nós: eu gosto muito de encorajar pessoas. E eu quero encorajar você nesse dia, nessa noite, a usar sua voz com poder. Cada palavra desse livro é para encorajar você. Aqui tem personagens bíblicos que usaram a sua voz e fizeram coisas extraordinárias. Aqui tem pessoas da atualidade, contemporâneos, e tem pessoas que durante o período histórico usaram suas vozes para mudar a realidade. E eu queria que você fosse testemunhando que Deus encorajou você, através desse livro, a usar a sua voz. Esse é o meu objetivo. Mãe, se levanta. Pai, se levanta. Esposa, filhos, se levanta como uma voz inspiradora nessa nação. Olha para mim. Não existe
voz que não possa ser usada por Deus. Deus não quer saber quantos reais você tem na sua conta, nem no seu bolso. Deus não está interessado na cor da sua pele, muito menos na sua idade. 14 anos, 78 ou 79, mãe, que a sua filha esqueceu? 79. Não interessa se você tem 14 ou se você tem 79. Não interessa se você é rico, estou dizendo economicamente, ou se você não tem dinheiro. Se você mora num condomínio ou se você mora no lugar mais simples da cidade. O Senhor está dizendo e nos levantando para um tempo, para nós sermos relevantes dentro da nossa casa. Porque quando uma mãe se cala, os seus filhos adoecem e se perdem. Quando um pai fica em silêncio, e Satanás tem esse poder para nos silenciar, o que acontece? Os filhos perdem a direção. Quando a esposa ela se cala, quando o esposo se cala, quando homens e mulheres silenciam o seu ministério dentro da igreja, nós só perdemos. A sociedade perde, a família perde, a igreja perde. O reino de Deus é comprometido por conta do nosso silêncio. Se você tiver que se tratar, se trate. Se você estiver com raízes de amargura, traumas, dores, qualquer dificuldade, se trate, mas se levante como essa voz, para que Deus possa usar você. Se você quiser pegar aí no seu livro, eu quero ler um pedacinho do livro com vocês, para te encorajar a ser uma voz onde você colocar a planta dos seus pés. A tia vai ler um livro com vocês. Vamos ver se vocês vão fazer a lição. Eu quero inspirar vocês. Página 34. Depois a gente vai fazer tarefa e avaliação no final. Quarta-feira eu levantei de madrugada. E eu não tinha preparado como seria isso aqui. E até o pastor Diego e o Vinícius me perguntaram, pastora, como vai ser? Eu falei, também não sei. E Deus me levou. E Ele me levou nessa página do livro. E Ele falou, faça assim. Então eu quero ler. Para você entender quem pode ser usado por Deus na terra. Aqui na página 34 fala assim, ó. Servos poderosos nas palavras. Outra história. Acharam aí? Não é nem Bíblia, né, gente? Vai ser difícil de achar. Ô Juan, meu filho, você não tem um livro? Que mãe desnaturada. Achar um livro pro meu filho. Vai lá na secretaria. Ali, ó, pega um livro para você, meu filho. Vou autografar para você. Juan, a sua voz. Filho, detesta que mãe faz isso, tá? Pega lá um livro. Pega lá para você. Vamos lá. Se você quiser me acompanhar, se não quiser também não tem problema não, só ouça. Outra história de salvação emerge. Desta vez protagonizada por Naamã, um poderoso general com muitos homens sob seu comando. Ele era respeitado e influente, mas estava doente, leproso. Vocês conhecem essa história, né? Em meio à sua angústia, uma voz se levanta, a de uma simples serva. Ela sugere: vá até Eliseu, ele pode te ajudar. Esse texto, queridos, estão lá em 2 Reis 5, a partir do versículo 3. Mais uma vez, Deus nos mostra que não são a riqueza, a fama ou o status que Ele usa, mas um coração disponível e uma boca corajosa. Naamã decide seguir o conselho da jovem e vai. Depois de alguns contratempos, Naamã chega até o profeta. Naamã ouve uma mensagem de cura, uma oportunidade de iniciar uma nova história. No entanto, a forma como essa cura seria realizada não o agradou.
Eliseu, o profeta, dá ordens, mas através do seu servo. Isso deixa Naamã transtornado e indignado. Como assim? Pensou ele. O profeta nem sequer teve a cortesia de me receber pessoalmente, e ainda me manda para o rio mais sujo e fedorento da região. Essa atitude quase custa a Naamã a chance de receber o milagre. Saiu em direção ao pior rio, ao mais mal cheiroso que existia naquele lugar. Esta era a ordem: mergulhar 7 vezes para ser curado. No entanto, Naamã não podia acreditar. Primeiro, o profeta não o recebeu pessoalmente, e agora estava dando uma ordem como essa. Que falta de ética, que falta de respeito. Afinal, ele era um general. O orgulho, e eu quero que você pense nessa frase: o orgulho nos paralisa e pode custar o nosso milagre. O orgulho de Naamã quase custou o milagre dele. Continuando, a posição que ocupamos e o dinheiro que temos podem nos levar à ruína se corromperem nossa humildade. Às vezes isso não faz esquecer que Deus não se preocupa com o exterior, mas sim com o interior. Foi necessário que um servo o incentivasse a obedecer. Afinal, a ordem era simples, talvez não a mais bela, mas certamente possível. Em um ato de coragem, esse servo levantou a sua voz. Precisamos de pessoas assim, que nos encorajem quando temos vontade de desistir. Deus usa quem Ele quer. Até aqui, 2 servos foram peças fundamentais na cura, mudança de um general, pessoas simples, às vezes sem estudo. Quantas vozes são silenciadas porque acreditam que, para cumprirem seu objetivo, precisam de um diploma na parede ou de seguidores nas redes sociais. É fundamental entender que Deus usa pessoas simples como canais de mudança para não nos paralisarmos. Nesse momento você pode estar lendo esse livro e pensando: quem sou eu? Quem sou eu para falar e ser ouvido? Quem sou eu sem estudo, sem ser conhecido por muitos? Quero lembrar que mesmo que as pessoas na terra ainda não conheçam você, a pessoa mais importante no céu sabe exatamente para que você foi criado e enviado. Você pode não ser conhecido na terra. Pega essa daí, por favor, mas o céu sabe quem você é. Vamos até o finalzinho. Aí está em negrito a repetição dessa frase. Você pode não ser conhecido na terra, mas o céu sabe quem você é. Você pode dizer amém? Amém. Você é conhecido no céu? Amém. E assim o poderoso Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. Este é o poder da fé. Quando não temos motivo para acreditar no milagre, quando tudo parece indicar o contrário, é então que o milagre acontece. São pessoas simples que se tornam verdadeiros canais de bênção em nossas vidas. Se você nunca se deixou ser usado por Deus, como essa menina foi, como esse servo foi, preste atenção. Deus quer levantar você para ser canal de bênção. Uma simples palavra, uma frase, um ato de encorajamento podem mudar tudo. Em contrapartida, além de falar, nós também precisamos não apenas ouvir as vozes enviadas por Deus, mas também seguir suas instruções, e certamente seremos abençoados. Quantas vezes Deus envia uma voz até você para te orientar, para te ajudar, e você não deu ouvido. Sabe o que acontece? Você perdeu o melhor de Deus para você. Também precisamos ficar atento, pois Deus cumprirá aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Nem todas as vozes que chegam até nós são enviadas por Deus. É necessário analisarmos e buscarmos direcionamento para entender qual voz é de Deus ou não.
Não adianta cobrar que Deus faça algo que não foi Ele quem disse ou prometeu. Saiba que Ele não se move pelas nossas chantagens espirituais.